Estamos ao vivo. Nossa, você já colocou o título que é para chocar, né? A gente falando finitude materna, a Mari já solta o verbo, é morte materna mesmo, gente. Vamos lá, que vamos Cara, direto ao ponto. Bom dia para todo mundo, oficialmente. dia. Bom dia. Ô, gente, vocês estão vendo o chat aí do YouTube aparecendo para vocês? Peraí, Para mim, não. deixa eu ver. Aí eu fiz tudo Eu certo. tô, Por quê? para mim Tá? tá aparecendo. Aham, Ah, então tá. Então, tudo bem. tá Hoje não tá normal aparecendo aqui. aqui para mim, não. Não sei por quê, mas não tá aparecendo. Eu dei bom dia aqui pra galera. Então, hoje você comanda o chat aí, Dani. Tá bom. E aí, amores, que teminha soft para uma sexta-feira? Aqui para uma, Vamos. uma sexta-feira bem chuvosa, que já acho que tem uns 3 dias que chove sem parar aqui em casa. E esse tema, né? Esse Conta tema. pra gente, Mari, por que que você pensou em trazer esse tema? Então, estava compartilhando aqui há pouco que há algumas semanas atrás eu soube do falecimento, né, da morte de uma mãe. Na verdade, ela é, né, para além da maternidade, uma enfermeira obstetra super especial, assim, da equipe de parto que me acompanhou e que eu não pude conhecer pessoalmente, mas que muitas pessoas da minha rede conheciam e foi aquele impacto, né? Assim, aquele choque com a perda dela, muito assustadora, inclusive por conta do Covid, e muito, além de muito precoce, muito rápida, muito inesperada. E aí isso mexeu, né, com a gente, assim, mexe com todo mundo. Eu vi, né, todas as pessoas que compartilharam, fazendo homenagens a ela, agradecendo, eu vi aquela dor, né? A dor que é você é, ser pego de surpresa e todas as pessoas que escreveram sobre ela falavam, né? Ah, ela é mãe de 2 filhos pequenos, né? Um menino de 2 anos e uma menina, acho que de 4 ou 5, não sei. E aí, assim, eu fui observando, poxa, isso foi algo que todo mundo falou, né? O fato dela ser mãe de filhos pequenos, assim, como que ver uma criança perdendo a mãe dói na gente, né? E ver uma mãe deixando esse lugar também, esse lugar aqui terreno, dói na gente. E eu acessei essa dor também, assim, ainda mais que o filho dela, né, da idade do meu, assim, aí você começa a imaginar né, como que seria, o que aconteceria, enfim, e você vai embarcando nesse sentimento. E quando eu compartilhei isso no meu stories, muitas pessoas falaram que tinham pavor de pensar nisso, que era um tema muito difícil. É, pessoas que falaram que às vezes tinham pesadelos em relação a isso, mas que até achavam assim, ah, isso é uma coisa minha, só eu que sinto isso, deve ser uma neurose minha, e de repente não, a gente vê que é algo que meio que faz parte assim do nosso campo de pensamento materno, né? Não que a gente fique pensando todo dia, mas eu acho que principalmente quando acontecem essas situações, a gente se conecta com essa dor, né? Como que é isso para vocês? Já pensaram sobre isso? Assim, já entraram em contato assim com algum sentimento em relação a isso? Eu acho que a gente está vivendo um tempo de tanto medo, né, que é impossível a gente não pensar na morte, né? E se eu morrer? E eu fico, eu olho para a morte de um jeito muito, que é até difícil de eu falar, porque eu sou meio pragmática, assim, eu entendo como parte absolutamente da vida mesmo, assim. Então, é óbvio que a morte traz uma dor e um sofrimento gritante, rasgante, assim, dilacerante. É muito, muito triste perder alguém. Ao mesmo tempo que é natural, é para isso que a gente nasce. A gente nasce para morrer.
sabe? Então, assim, eu não acho que dá para evitar a dor, eu não acho que dá para sofrer, né? Assim, a gente fica pensando assim, como evitar a dor dessas crianças? Não tem como evitar a dor dessas crianças. Por que evitar a dor dessas crianças? Elas precisam, elas vão ter que atravessar isso, assim. Eu acho que a nossa dificuldade de lidar com a morte fala da nossa dificuldade de lidar com esses sentimentos, que são sentimentos muito devastadores mesmo, assim, que atravessam a gente, que levam a gente para vales muito sombrios, para desertos muito áridos, né? E acho que a gente não se vê capaz de atravessar isso, assim, né? Mas é isso, para mim é muito claro que a morte é um negócio muito natural, sabe? Assim, ainda quando não é natural, é um acidente, é uma morte antes do tempo, né? A perspectiva de perder um filho que chegou nesse plano, que viveu, que foi antes da mãe, né? Pela ordem natural das coisas, assim. Meu Deus, como isso é devastador. Mas eu acho que a gente precisa ter mais essas conversas para que a gente vá trabalhando, não se preparando, porque eu acho que a gente não se prepara, e também viver esperando a morte chegar não faz o menor sentido, né? Porque a gente não controla, mas para que a gente encontre lugares onde a gente possa falar da nossa dor, assim, falar do que a gente sente e ir se recompondo. Eu tive uma conversa há 2 semanas com uma moça que a gente se conhecia pela internet e tal, não sei o quê, e aí a gente se encontrou. Nayara, ela tem um trabalho lindo aqui em Brasília, com inteligência emocional, e aí ela disse, não, porque aí, ano passado, tudo aconteceu, tal, minha mãe morreu, e aí eu disse, nossa, sua mãe morreu, ela disse assim, minha mãe comeu um camarão num restaurante super chique aqui de Brasília. Na hora que ela comeu, ela disse assim, desceu errado. Em uma semana, essa mãe morreu. A cada dia, assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ela foi sentindo coisas, indo em médico, todos os exames dando normal. No sábado, ela entrou na emergência e morreu. Meu Deus. Assim, o que que explica? O que que... Não tem. É só a possibilidade de falar sobre isso que a gente que faz com que a gente elabore. É um mistério, né? Eu penso assim, né? Quando a gente pensa em morte de mãe com filho pequeno, primeiro, para mim, assim, deveria ser proibido. Deveria ter uma idade mínima, sabe? Assim, ó, espera os filhos chegarem em tal idade para você conseguir, né, para a mãe ter autorização para morrer. Antes disso, não poderia acontecer. Eu protesto ainda, né? E porque, assim, é difícil lidar com isso, né? É muito doloroso, assim, a gente se conecta com esse lugar de abandono, de solidão, né? Assim, é o ninho, é o colo, é a segurança. E como é que a gente sobrevive sem isso por perto, né? Sim, a gente sobrevive, muitos sobrevivem, e a gente encontra a força desse lugar, dessa história também, né? Mas não é fácil. Mas é interessante, eu não sou uma pessoa que fico pensando assim, e não é porque eu fujo. Eu também tenho uma relação com a morte, assim, um pouco de boas. Eu sempre achei que eu fosse morrer cedo, na verdade. Tinha até, acho que até era meio depressiva na adolescência e não sabia, porque não era uma depressão de ficar em casa, muito pelo contrário, era de sair, tal, tomar todas, e o mundo vai acabar, eu tenho que aproveitar a vida, né? Acho que era uma outra faceta de uma depressão, mas eu tinha uma clareza assim, eu vou morrer jovem. Tinha até a cena que jeito que eu ia morrer. Eu imaginava o velório, as pessoas lá chorando, sabe? Chateadas. Olha só o nível da pessoa, da loucura. Isso passou depois de uma fase, eu acho que quando eu comecei a me apropriar da minha vida e ter perspectiva, acho que isso era enquanto eu não conseguia enxergar perspectiva assim de futuro. Mas eu não tenho uma relação, principalmente com a Cecília, né? Depois que ela nasceu, de assim, e aí se eu faltar, né? De sofrer com isso. Eu já pensei, já tive conversas com o João, como é que seria se nós dois morrêssemos? Com quem a Cecília ia ficar? Já tive altas conversas com a minha irmã, que é a madrinha dela, ó, você segura aí, né? Você é a segunda mãe. Então, assim, tem um diálogo sobre isso, né? Não fico pensando nisso o tempo inteiro. E acho que de alguma forma eu meio que, não é que eu preparo a Cecília, mas eu busco muito esse lugar, assim, dela se fortalecer e dela entender que eu vivo nela. Eu vivo nela.
Eu e o pai somos vivos dentro dela. Independentemente de onde ela esteja, do que aconteça, às vezes ela está sozinha e está numa situação, eu falo, eu estou sempre com você. Silencia e me encontra dentro do seu corpinho, porque eu estou aí com você. Né? Porque é Que isso, lindo isso. né? A gente tem aqui o pai e a mãe, e é interessante, a minha avó materna chama Cecília, chamava, né? E não coloquei o nome consciente, assim, vou homenagear minha avó, porque ela morreu, minha mãe tinha 10 anos. E, então eu não conheci, tá? Mas de alguma forma eu tenho uma conexão com ela, né? E quando eu engravidei, eu falei Cecília, é esse nome. Sem saber se era menino ou menino, eu só tinha Cecília no meu coração. E ela morreu, a minha mãe tinha 10 anos, e é impressionante como que eles são unidos, os irmãos. Eu fico olhando para a força da minha avó, sabe? Eu falo, cara, essa mulher era muito foda. Porque ela morreu, deixou trocentos filhos, sei lá, eu acho que tem 6 filhos. E cada um foi morar num lugar, porque naquela época o pai não assumia, né? Quando ficava viúvo, distribuía os filhos, cada um ia para uma casa de um parente. E como que essas crianças conseguiram sustentar o vínculo e a conexão? E aí eu vejo assim, cara, essa mulher foi muito presente, muito presente. Ela, como é que eu posso dizer que ela foi cedo? Como é que a gente pode dizer que alguém foi antes da hora, né? Então eu sinto que também, assim, o que que a gente está fazendo enquanto a gente está aqui? Ai, Né? Dani, me toca profundamente. E assim, para mim é isso. É isso, assim. Eu também, eu sinto que eu amo a vida, amo viver. Meu Deus, como eu amo viver. Agradeço todo dia. Mas eu sinto um pouco isso, assim, também. Eu acho que tem muitas mulheres que estão numa situação de tanto desamparo emocional que sentem, eu não posso nem morrer. Isso é muito forte. Isso é de uma dor, assim, você sentir que você não pode nem morrer, bicho. É. Né? Sabe onde um espaço assim na interna onde eu vejo muito isso acontecer, Lua? Eu vi de uma aluna recentemente uma fala assim, foi bem impactante. Ela é mãe de uma criança com diagnóstico de autismo e ela compartilhando comigo, né, assim, da luta dela, das indas e vindas nas terapias, de todo o esforço que ela faz, de todo o julgamento, de toda a falta de apoio. E ela pegou Covid e ela falava comigo assim, Mário, você não tem noção o medo que eu senti, assim, de pensar o que vai, como é que vai ser, né? Então, eu lembrei dessa situação agora, com você falando isso, porque é isso, assim, né? E aí a gente pensar enquanto sociedade, bem interessante também conectado com o que a Dani trouxe, assim, né, de conversar com a irmã dela e tal, enquanto sociedade também, o que a gente faz para se apoiar e apoiar uns aos outros para que essas pessoas, para que algumas pessoas que passam por situações muito mais desafiadas, né, assim, num nível de desafio maior, elas pudessem se sentir menos aterrorizadas, né, por essa ideia, assim, porque quem são as pessoas que estão ao redor dessa mãe, dessa minha aluna, né? Por que que elas não podem, por que que elas não conseguem garantir para essa mulher que elas estarão ali presentes na vida do filho dela, né? E E às eu vezes não acho que pode nem essa adoecer, né? Não é nem morrer. Essa exato, mulher não porque tem não muitas vezes o direito de adoecer, de exatamente, descansar, né? exatamente. É, é interessante assim, né, pensar sobre tudo isso que vocês compartilharam. Eu já tive também uma relação com a morte assim mais ansiosa, né, tipo um medo de morrer assim. Aos poucos fui trabalhando isso, entendendo de onde isso vinha, e não sinto mais dessa forma. E também vejo a morte como um processo da vida, assim, como parte da vida. Mas quando eu soube da morte dessa mãe fiquei muito conectada com essa história do filho pequeno, concordo com a Dani, acho que tinha que ter um limite, né? Assim, eu fiquei pensando muito na memória, olha que coisa. Porque eu ficava pensando assim, gente, 2 anos, né? Será que o Matias ia lembrar de mim? Porque 2 anos não tem ainda aquela, né, a memória assim. E é muito impressionante isso, né? Porque olha a gente
acessando o nosso medo de, né, de ser esquecido, né? Então eu fiquei prestando atenção nisso, assim, sabe? Que o meu medo vinha desse lugar, assim, medo de ser esquecida. Porque não era, assim, o medo de não ser presente, de não estar presente, né? Eu sei, tenho a segurança e não sou aterrorizada por esse outro lado, porque eu sei que ele seria muito bem cuidado, que ele receberia todo amparo, todo amor e tudo mais. Mas é isso, né? Então Vocês eu sinto que assistiram? Ai, fala, desculpa, Dani. eu ia falar, vocês assistiram aquele filme? Acabei de lembrar, que acho que não sei se é esse nome, 21 Presentes. Será que é esse nome, gente? Quem tá aqui nos assistindo, eu sou péssima, gente, para nome. Eu acho que é 21 Presentes, tem no Netflix, que é a história de uma mãe que na gestação descobre que tem uma doença e que vai morrer. E ela, cara, assim, morre. Ela para e morre. E ela deixa um presente para cada ano de aniversário para essa filha até completar. Ó, Eu lembro se é 18 ou 21, de arrepiar, porque essa filha tem uma raiva dessa mãe, desse presente, porque, cara, olhar para aquele presente é lembrar da ausência daquela mãe. É muito foda, sabe? Todo. É lindo, assim, e é isso, a mãe, como é que a mãe se fez presente, né? Porque a filha não teve essa memória. eu achei lindo esse diálogo que você estabelece com a Cécia, assim, e eu acho que isso vem muito desse lugar de olhar para as nossas dores e de entender aquilo que incomoda a gente, porque às vezes as pessoas não gostam nem de falar. Não é que você vai falar, né? Ah, no dia que eu morrer. Não, não precisa disso, mas assim, cada vez que você né, tentam se distanciar tanto disso, mas cada vez que você aponta para ela que independente da situação, independente do momento, do que ela estiver vivendo, você tá lá, a vida dela é uma construção, né? E quando você estava falando da sua avó que faleceu, eu lembrei aqui de duas situações opostas, assim, parecidas e opostas, né? A mãe do João perdeu os pais também bem cedo e ficou só ela e a irmã. E elas também, assim, super unidas, uma cuidando da outra, uma se apoiando, assim, e penso que deve ter sido muito desafiador, porque duas mulheres sozinhas também, né? Porque no caso foram os pais, os dois, né? E, tipo, eles morreram de barriga d'água. Pensa bem, assim, Barriga não d'água, o sei, que é vocês sabem o que essa que é? história? Um É, verme, tipo, né? verme, né? Que em Minas a gente fala barriga d'água, que tipo assim, a coisa mais besta do Isso. mundo, né? Mas eles moravam na roça e tal. E as duas, assim, super, né, super fortalecidas nesse processo. Por outro lado, eu tenho uma tia que perdeu os pais também muito cedo, e assim, eu sempre vi ela chorando, assim, sempre sofrendo muito com essa perda, sabe? Assim, eu via aquela dor, assim, uma dor que saía, sabe, que exalava, assim. E aí eu fiquei pensando, né? E olha que são muitos irmãos, ela tem muitos irmãos, mas como que a diferença tá justamente nesse processo do se permitir vivenciar a dor, né, do se permitir acolher, né, do quanto o entorno acolhe e cuida e protege, né, porque as pessoas que não podem vivenciar essa dor, elas vão levar essa dor para o resto da vida, que eu imagino que pode ter sido o que aconteceu com a minha tia. Algum tempo atrás eu vi um post de uma educadora parental, uma gracinha, uma pessoa super fofa de BH, e ela compartilhando que ela atendeu uma tia com a sobrinha, e a tia chegou para ela falando: olha, a menina ela não para de mentir, ela mente o tempo todo, assim, eu não sei mais o que fazer com ela. Ela Ah, tá, eu vi. você Eu viu, sei. Dani? Ai, Ela só fica mentindo e tal. E aí a educadora, né? Ela é psicóloga também, a Cecília, e Cecília, inclusive, né? Cecília Antipoff. E aí ela foi perguntando: o que está acontecendo? O que aconteceu no último ano? E aí a tia falou: tem um ano que a mãe dela morreu. E a Cecília perguntou: e como que vocês, né, contaram? Como é que foi esse processo? Não, a gente não contou para ela que
que a É. mãe morreu. A menina que estava mentindo. E aí foi Nossa. justamente isso que a Cecília falou com eles, né? Ela falou: olha, então, calma, peraí. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Vocês têm um ano que vocês estão escondendo Mentindo essa verdade, essa vocês estão menina. mentindo, né? Enganando essa criança. E assim, ela só está refletindo isso. Então, aí, quando eu li isso, eu fiquei assim, gente, chocada com a tamanha dificuldade da gente lidar com as questões nas crianças mesmo, né? Sim, e É tem capaz uma de mentir a morte de uma mãe durante um ano, que loucura! que é a dificuldade do adulto, né? E isso para mim é um crime. Isso é um Também crime. acho. As pessoas morrem, isso no geral, principalmente se é morte trágica. E as pessoas querem apagar a memória. Não se Uhum. fala nessa pessoa, nessa família, porque se suicidou, porque aconteceu alguma coisa, porque foi um acidente de carro feio, enfim, né? Então, eu sei que é um processo de evitar dor, né? De O que fuga, acha? mas isso é um crime, cara, porque a pessoa não, ela não tá aqui, mas como é que você enterra de vez um ser humano que foi importante para aquela família, que tem uma história? A gente Diante da precisa. sua dificuldade, né, Dani? Assim, diante da sua incapacidade de lidar, você apaga a memória do outro. Você apaga, e isso é muito cruel, principalmente quando a gente está falando de criança que perdeu a mãe cedo. Essa criança tem que ter o direito de falar, de ouvir a história dessa mãe. Se ela não se lembra, quem foi essa mãe, do que essa mãe gostava, né? Ela tem o direito, isso ajuda a preencher esse buraco, né? Isso ocupa. E a gente faz o oposto, porque é tão difícil lidar, porque é tão difícil falar. E aí esse adulto tem que ir para terapia, porque não é sobre a criança, cara. A criança, ela lida com muito mais naturalidade, né? A Cécia, Uhum. ela tá agora na fase, ela fez de 6 anos, gente, parece que é uma coisa, virou uma chave na criança. Ela só fala de morte. As últimas 2 semanas, ela sonha com morte, ela acorda perguntando se quando morre, fica com o olho aberto, se voa, como que é. E, né, eu vou tentando responder do jeito que eu... Mas é impressionante. E fala com muita naturalidade. Não é um processo doloroso, embora às vezes ela tenha medo, né? Assim, como que vai ser? Mas, assim, para a gente perceber como que é natural para a criança, porque existe essa fase para a criança, onde ela vai trazer esse tema da morte. Então, para que vem essa fase na criança? Que conexão é essa que ela tem? Né? É um convite para a gente poder olhar. Isso é mais um tema, assim como sexualidade, assim como tanta coisa que a gente precisa falar e abrir os diálogos em casa. A morte é mais um tema, nem bom nem ruim, é só um fato, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Essa é a questão. Olha, toda vez que eu abro caixinha de perguntas, vem isso, assim, inevitavelmente, como falar sobre morte com a criança, como abordar isso com as crianças, qual o melhor jeito de falar sobre morte com as crianças, né? E a gente, eu acho que a gente precisa prestar atenção a essa nossa demanda, porque é nossa demanda, né, do adulto, não é da criança, diante dessa dificuldade, assim, por que que é tão difícil? De que a gente tem medo quando a gente fala sobre morte? Sabe? Será que é mesmo da criança sofrer? Se a criança sofrer, será que a gente não consegue acolher? Né? O que que revela esse medo de morte? Diz sobre a nossa dificuldade de falar sobre isso. Qual o melhor caminho? O mais lúdico possível diante da idade da criança, assim, né? Você não... Porque eu questionei, o que é que você acredita? O que que você acredita que acontece? Como é que você pode falar sobre isso com a criança? E aí uma mãe me respondeu assim, mas eu acredito que morreu e acabou. E aí eu fui falar isso pro meu filho e ele ficou traumatizado, eu tive que inventar uma história. Eu disse, tudo bem você acreditar que morreu e acabou, né? Mas como você conta isso para uma criança? Faz toda a Ainda que seja, diferença, né? ainda que seja a sua verdade e ela pode ser colocada, você precisa encontrar caminhos. Você não vai chegar para uma criança de 7 anos e dizer assim, filho, morreu, acabou, morreu, enterrou, pronto, né? Isso também fala da sua incapacidade de ver sua criança, de ver seu filho. Caramba, eu preciso dar essa notícia. Qual vai ser o melhor caminho que eu posso dar para essa criança? E a gente precisa ir buscar esse repertório, às vezes em livros, né? Às vezes em conversas, às vezes com honestidade, dizendo assim, eu não sei ainda o que eu penso sobre esse assunto, porque eu nunca pensei, vamos pensar junto, o que será que pode acontecer?
né? E dar espaço para essas crianças, né? Porque essa eu contei, né, que a mãe morreu em uma semana. Ela tem uma filha que quando a mãe morreu, a filha estava com 3 anos, ano passado. E que ela, assim, toda semana, se ela vê o avô triste, chorando, alguma coisa, ela diz assim: você tá triste porque a vovó foi embora, né? Você tá triste porque a vovó morreu, né? E é ela que mantém esse assunto, né? É ela que vem que fala dessa vovó, porque tá nela a curiosidade. E a mãe dela disse assim: é muito bom, porque ela permite que a minha mãe esteja ali presente. É muito bonito. Sempre que ela fala, a gente diz: é, porque a vovó era uma pessoa muito especial. Vem cá ver foto da vovó. Sabe? Coisa, porque a oportunidade dessa menina, ela pode crescer conectada a uma pessoa que já morreu, gente. Isso é lindo. Aqui em casa, né, vocês sabem, o João também, né, perdeu os pais, o irmão, e a gente tem 2 álbuns de fotografia aqui, que é o meu da minha infância e do João da infância dele. E nesse álbum, né, ele conta, assim, ele mostra para o Matias e fala a vovó Ana, o vovô Paulo, o titio Leandro, e é muito bonitinho, assim, de ver, sabe? E a gente fala, eles não moram aqui, mas eles estão dentro do nosso coração. E aí o Matias, ele assim, sabe? Parece que é isso, assim, para ele tá tudo claro, não Simples, tem né? nada, É é simples, simples. não é complicado, sabe? E é muito bonito de ver, né? Como que essa história fica presente mesmo, né? No coração. É, eu ia perguntar para vocês, se já perguntaram para vocês também, que já aconteceu comigo, de como contar para uma criança que a mãe vai morrer. Às vezes uma mãe que está num processo né, de fase terminal, de alguma doença, tudo mais, se isso já aconteceu com vocês, né? De perguntarem sobre isso. Não, eu nunca passei por essa situação, que é muito difícil, né? Muito doloroso. Você vê o anúncio da morte, ele é. Eu acho que ele É, é lacerante quanto a morte em si, né? eu fiquei pensando muito nisso, sabe, Lu, assim, porque uma coisa é quando acontece, né? Assim, acontece aí. Outra coisa, porque aí eu fiquei pensando muito assim, né, nessa necessidade de preparar, né? É o Porque, que me como você fala. falou, será que tem jeito da gente preparar? Assim, a gente pode dizer o que está acontecendo, né? Né? Tá doente, É assim que eu penso também, né? assim. Para quê? Até porque a gente não tem essa varinha mágica. Todos nós vamos morrer, todos nós, né? E a questão é como é que eu estou lidando com esse processo, como é que eu estou lidando com essa despedida, Uhum. como é que eu estou lidando com essa nova condição, talvez, dessa mãe que está acamada, doente, com alguma doença terminal. O que para mim é muito claro é que para a criança esses processos eles não são complicados. Nós Uhum. é que complicamos à medida que a gente não consegue lidar, à medida que a gente quer esconder, né? À medida que a gente não permite que a criança vivencie aquilo. Claro que dentro do que é adequado para a idade dela, o que a gente vai dizer, mas a criança ela lida com despedida, ela lida com fins, com términos, né? Porque de alguma forma ela internaliza aquilo está presente para ela, não tem a mesma conotação que para nós adultos, assim. Uma vez eu ouvi. Desculpa, Dani. Não, assim, eu num caso desse, eu sinto que assim, não tem esse preparo. Mas, olha, se prepara que vai morrer. Para quê? Uhum. Que isso, cara? A mãe vai embora. Aproveita que tá vivo, sabe? Para mim, o que vem, aproveita que tá aqui, A sabe? mamãe vai embora, né? A mamãe vai embora. Caramba, não, ela tá sabendo que ela vai embora e ela vai embora, sim, ela tá escolhendo ir embora. A leitura que a criança pode fazer, a gente não sabe. Então, não é a mamãe vai embora, é a mamãe tá aqui, vamos lá dar um beijinho nela, né? Vamos. Não, eu briguei outro dia com o João, porque a César tem que tomar um monte de vacina. E ok, fomos na pediatra e ela ouviu que ela vai ter que tomar vacina, e beleza. E aí o João vira e mexe, tá no café, e não, porque tem que tomar vacina. E aí vira. Aí eu falei, você não fala mais essa merda dessa vacina, porque assim, ela já sabe que ela vai ter que tomar. Agora a gente vai dizer quando chegar a hora. Para que parece um terrorismo. Ó, vacina, a vacina, ó, vai morrer, se prepara. Pra quê, gente? Que É. loucura que é essa? Nossa. Traz uma ansiedade, né? Assim, Uhum. que sai do presente. Por mais que o futuro esteja muito, né? Possa estar muito próximo, mas sai do presente.
Eu lembrei de um podcast maravilhoso que eu ouvi uma vez sobre brincar. Mas um dos participantes era o Gandhi Piorsky. E ele é fantástico, né? E ele fala, eu lembro dele falando assim que as crianças elas brincam de morte. Que é muito interessante assim e que isso é muito simbólico da facilidade que elas têm para lidar com esse tema. Né, de que elas enterram, por exemplo, um brinquedo e aí depois elas vão lá cavar e tirar e ver o que acontece. E aí ele falando que isso sinaliza o quanto para as crianças a morte é um processo de continuidade. Porque o fato delas irem lá e descavar e tentar, né? O que aconteceu? Para onde que ele foi? O fato delas enxergarem essa possibilidade de que tem algo depois mostra o quanto elas lidam bem com isso. E é incrível, nunca mais esqueci Eu já vi essa história. Já vi essa história, Mari. A gente tinha um coelho aqui no sítio que ele ficava solto. Na verdade, ele ficava solto porque ele se soltou da gaiola e a gente disse, bom, isso é um sinal, deixa ele solto, né? E aí ele ficava circulando aqui no terreno todo. E tem uma casa do lado, ele ia para a casa do lado, voltava de noite, comia, tal, não sei o quê. Um dia a gente acordou nessa pandemia e Tilili, o coelho, estava duro, estatelado, assim, no meio do bosque. Ai, minha Nossa Senhora, gente. Aí foi aquele quiprocó, né? O que é que faz com o bicho? Não sei o que que aconteceu, tal, não sei o que. A gente ligou para um amigo veterinário, disse assim: coelho, às vezes ele tem parada cardíaca, né? Ou pode ter sido um escorpião ali no bosque, sei lá, uma aranha, qualquer coisa. Vamos enterrar o coelho, vamos enterrar o coelho. Botamos o coelho dentro de um saco, fomos cavar um buraco, assim, as crianças todas, cada uma com a flor. A gente enterrou o coelho, tal, não sei o quê. Aí, uma semana depois, Joaquim disse assim: mãe, vamos lá desenterrar o Tilili? Vamos lá ver o Tilili? Aí eu disse: filho, o Tilili, né? A gente enterrou, ele morreu, filho, lembra? O coraçãozinho dele parou de bater, ele não vai mais pular, ele não vai mais estar aqui. Ele, mãe, a gente tem que ir lá tirar ele do buraco. Aí eu, filho. Olha só, tá vendo? E Aí você... ele ficou perguntando assim: e se o Tilili não morreu? Aí eu disse: filho, olha, eu acho que ele morreu mesmo, viu, filho? Eu tenho quase certeza que foi o que aconteceu. Ô, Luiz, você está trazendo algo que é super importante, que são os rituais, né? Esses rituais de despedida, que não precisa ser necessariamente lá, ficar no velório, no enterro, mas sim, esse processo, ele é um processo que não é para quem morreu, é para quem ficou, né? Para conseguir elaborar, faz parte desse processo. E acho que nessa pandemia, uma das grandes dores que muitos viveram foi exatamente não ter esse direito, né? De velar, de enterrar, porque esses rituais, eles nos ajudam também a ancorar no presente, a elaborar essa dor, a ter um tempo para se despedir, porque não existe isso de estou preparado, né? Eu vejo, meu pai morreu, ele ficou 11 meses em coma, e quando ele morreu, eu disse, como assim morreu? E as pessoas diziam, né, já estava, que bom que vocês já estavam se preparando. Eu, aonde que a gente estava preparado para isso? De onde você tirou isso, né? Não tem, não existe. A gente quer manter quem a gente ama perto, né? E esses rituais, então, né, para a criança e para nós adultos, assim, de despedida. Às vezes as pessoas aconteceu de me perguntar, uma parente próxima minha perdeu um primo meu e ela disse: eu levo os meus filhos no velório, o que que você acha? Eles deviam ter, sei lá, 7, 6 aninhos, são 2 meninos. E aí eu falei: conversa com eles, né? Vê o que que eles Né? querem, pergunta. Não precisa ficar lá horas, mas de repente faz sentido levar, se despedir, tem um simbolismo, eles vão se lembrar disso depois. As pessoas têm muito medo de ficar aquela imagem da morte, né? Não vamos ver porque vou me impressionar. Gente, só impressiona se você não tem história de vida com esse ser humano. Se você não tem nenhuma conexão com essa pessoa, que vai ficar o registro da morte. Porque se você tem vínculo, se você viveu com essa pessoa, imagem nenhuma de morte vai se sobressair à vida daquela pessoa. É impossível. Nossa Senhora, arrasou, Dani Silvari, Aí, sempre lacrando,
O convite, eu acho, Dani e Mari, que fica para mim desse tema, que é muito, né, assim, é mexido, gente. Nossa Senhora, é mexido demais. É a gente olhar para a vida. É assim, como é que a gente está vivendo? Assim, eu tô muito impressionada, assim, eu tô com o Parentalidade Positiva 5, né, a quinta turma de Parentalidade Positiva acontecendo. E eu tenho visto como as mães, elas estão exaustas, assim, como as maternidades estão esvaziadas depois dessa pandemia, como a gente está sem viço, sem ar quase, sabe? A gente está meio morta. E a gente não pode morrer agora. A gente precisa viver, a gente está aqui, então vamos honrar, sabe? Isso não quer dizer esquece os problemas. Não, mas é isso que quer dizer assim, lembra de se conectar. Lembra da conexão, porque a conexão ela é o que mantém essas memórias acesas, né? Uma criança, ela tem é isso, assim, a gente às vezes perde muito tempo num reme-reme que não é importante, que não vai mudar em nada e a gente tá ali no controle, né? Na agonia, assim, não, assim, a vida a memória ela se faz de outras coisas muito mais bonitas, muito mais importantes, muito mais simples. Então, que a gente preste atenção mais nesses momentos. E ao longo do dia, eles acontecem tantas vezes, inúmeras vezes, eles podem acontecer, né, inúmeras vezes. A gente precisa estar atenta a eles. Ai, muito Maravilhoso. bem, amores. Sem palavras para para finalizar. Obrigada por terem acolhido esse tema. Não estou conseguindo ver o chat, mas obrigada às pessoas que acompanharam Nossa, a tô aqui. gente também. Era para eu ter olhado, né? Eu até olhei, tem vários comentários aqui. Tem gente falando que comprou o livro da Lua, que chegou ontem, que vai devorar. Mas angústia, né, das mães, assim, esse medo, muitas relatando assim esse trabalhar esse medo de deixar de ser esquecida, né? A Rogéria aqui que tem enteados que perderam a mãe e estão com ela, como que é importante dar lugar para essa mãe, honrar essa mãe, porque cada um tem seu lugar, sua importância, e quando a gente acolhe o outro, aí tem espaço para a gente, né? Quando a gente quer ocupar o lugar do outro, aí, enfim, Rogéria tem bagunça. aquela missão de deixar essa mãe viva, né? Assim, de ser essa figura que representa esse feminino para essas crianças. E é uma missão muito linda, Rogéria, assim, que você consiga ter força para fazer isso, para encontrar o seu espaço e dar espaço para essa mãe que já se foi. Gente, muitos comentários, ó, falando obrigada pela sessão de terapia. Foi super Eu acho que no final terapêutico. das contas a gente conseguiu foi trazer muita leveza para esse tema, porque a gente até Sim. praticamente é o único maternas que a gente não chorou. Não é? Mas porque eu acho que essa questão de olhar para a morte não é com o oposto da vida, né? Assim, não, assim. Eu acho que é um convite. A morte, né? Tem aquele livro da Ana Cláudia, né? A morte é um dia que nem Vale a lembro. pena viver? Vale a pena ver um dia. Eu acho que é nesse sentido, assim, de olhar para a vida. O que que a gente está construindo aqui, agora, hoje, né? Nessa sexta-feira. O que que a gente vai fazer do nosso dia? Eu tenho me libertado muito de muitas crenças, assim. Eu acho que eu tenho alguma coisa acontecendo aqui internamente, né? Eu acho que eu estou me sentindo ainda mais livre do que eu me sinto. Mas essa coisa de curtir, de deixar a obrigação, eu sou obrigada a quê? Por que que eu tenho que almoçar meio-dia? Não é uma coisa besta. Até postei ontem que eu estou indo tomar sol com a Cecília 11h30 da manhã, quase todo dia. A piscina tá aqui, é o melhor horário que bate sol e tal. E eu ficava, mas tem o almoço. Por que que eu tenho que almoçar meio-dia? Quem disse isso, né? Então, assim, pequenas prisões que a gente vai se colocando e que a gente vai deixando de viver, né? Não é que a gente vai viver como se não houvesse amanhã de forma irresponsável, não é isso. Mas eu acho que tem prisões que a gente se coloca e que lá no final da vida, eu lembro de um treinamento que eu dava quando eu trabalhava em empresa, daquele Stephen Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Eu treinei mais de 50 turmas desse curso. E um dos pilares, né? Um dos hábitos, a gente trabalhava um vídeo, um senhor, lá na festa dele de 80 anos.
E nessa festa passava um filme na cabeça dele, e ele perguntava: quem é que vai estar na sua festa de 80 anos? Quais são as histórias que as pessoas vão contar sobre você? O que que elas vão se lembrar? Né? E aquilo era tão forte para mim, assim, de o que que a gente está construindo em vida, porque é aqui, né? É agora. Então, acho que por isso que foi leve, porque não é sobre morte, é sobre a vida, né? É muito mais sobre viver do que morrer. É isso. Muito linda. Beijos, meus amores. Beijo enorme. Bom Beijo. final de semana até sexta. Até sexta que vem. Beijão.